Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós estamos agora trabalhando sobre preparando a igreja na escolha de oficiais, ou para a escolha de oficiais. Este é o segundo vídeo ou palestras, e nós vamos falar sobre os oficiais presbíteros. Embora todo crente seja um sacerdote, consequentemente não necessitem de um auxílio, assim, como condição sine qua non para chegar diante de Deus, necessitam de líderes, mas não necessitam de mediador, porque Jesus Cristo já se tornou o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, cada cristão verdadeiro é um sacerdote. Mas com o crescimento da igreja, foi havendo necessidades de escolher pessoas com qualidades específicas para missões específicas e assim melhor cuidar do rebanho. A exemplo, Atos capítulo 6, havia uma necessidade de pessoas na igreja necessitadas, então os apóstolos reuniram a igreja e depois de oração escolheram homens para cuidar desse trabalho ou desse ministério de assistência material, não é, dos necessitados. Aí surgiram os diáconos, não é? De modo que nós não temos na palavra de Deus uma passagem que diga assim, esta foi a passagem do momento em que instituiu-se os presbíteros, tá? Então não tem isso, mas a gente percebe logo, por exemplo, em Atos capítulo 11, verso 29, a presença de presbítero, quando diz o texto sagrado, diz assim, 11, 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. Os discípulos, conforme as suas posses, resolveram enviar. E o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então é a primeira vez no Novo Testamento que aparece a palavra presbítero, não é? Assim, então, a gente vai perceber que logo mais à frente, essa presença do presbítero na vida da igreja foi se tornando cada vez mais comum, certo? Inclusive, lá em Atos 14, 23, diz também o seguinte, olha só, 14, 23, Atos 14, 23, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor, em quem haviam crido. Ou seja, promovendo em cada igreja eleição de presbítero, isso com oração e jejum. Daí para frente, os presbíteros aparecem com uma certa regularidade e naturalidade na vida da igreja, conforme a gente vê mais especificamente em Atos capítulo 15, versículo 2, que diz o seguinte, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contendas e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Também a gente vai ver no versículo 4 que diz, tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que fizera Deus com eles. E também o versículo 6 diz, então reuniram os apóstolos, os presbíteros, para examinar a questão. E no versículo 23 do mesmo capítulo está escrito o seguinte, escrevendo por mão deles os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos que entre os gentios de Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Enfim,
a presença do presbítero passou a ser comum na vida da igreja. É esclarecedor a determinação do apóstolo Paulo quando escreve a Tito no capítulo 1, verso 5, que fala então da seguinte maneira, Tito 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Então, a importância na igreja é vista em várias ocasiões, como por exemplo em Atos capítulo 20, versículo 28, o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso, chamando os presbíteros da igreja e dando-lhes algumas exortações de despedidas. Bom, como então o presbítero na história da igreja e particularmente na história da igreja presbiteriana do Brasil? Com o surgimento do presbiterianismo, vemos em 1560, na Escócia, aonde surgiu a primeira igreja presbiteriana, quando, na ocasião, eles fundaram ou organizaram o livro de disciplina, e neste livro exige que o presbítero possua conhecimento da palavra de Deus e tenha uma conduta honesta e vida exemplar, para assim exercer a função de auxiliar o pastor no ministério. Essa era a principal função do presbítero. E diga-se de passagem, por esta razão, na Escócia, essa igreja, que era liderada por John Knox, recebeu o nome de presbiteriana. Em função dos presbíteros, veio o nome Igreja Presbiteriana. Finalmente, há inúmeros casos de problemas em comum, infelizmente, nas igrejas atuais, quando principalmente vai haver uma mudança de pastor, e os crentes perguntam, por que vai haver mudança de pastor? Então, um pastor presbiteriano, amigo meu inclusive, o reverendo Adão Carlos do Nascimento, escreveu um livro chamado Guerra nas Estrelas, muito interessante. Ele enfoca que a principal razão de mudança de pastor nas igrejas é a guerra nas estrelas, ou seja, ele reporta o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 20, não é? Onde lá é mencionado o seguinte, Apocalipse 1, verso 20, diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos, e as 7 igrejas são os anjos da igreja, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No livro de Apocalipse, João teve aquela visão de ver na mão direita do Senhor 7 igrejas e 7 candeeiros. E ele diz que o mistério é esse: os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os pastores. Então, quando ele fala assim, me refiro ao livro Guerra nas Estrelas, é guerra de liderança entre pastores e presbíteros, que tem sido, infelizmente, a principal razão das mudanças contínuas de pastores. Desentendimento entre presbíteros e pastores. Então, quando há guerra nas estrelas, a igreja está em guerra. Quando há paz nas estrelas, a igreja está em paz. Isso é reciprocamente verdadeiro. Realmente temos visto isso com uma certa frequência, infelizmente, nas igrejas pelo Brasil, e eu acho que pelo mundo também. A Igreja Presbiteriana do Brasil, não existe igreja local sem presbíteros. Na nossa Constituição, diz que um conselho deve ter 2 presbíteros, no mínimo, para ter o quórum para o funcionamento de um conselho. Tá? Na Constituição, diz também
que esses presbíteros são os representantes da igreja local junto aos concílios superiores, a saber, o presbitério, no caso depois o sínodo, e se preciso, quando eleito, também ser representante no Supremo Concílio. Porque nas reuniões dos concílios das igrejas, tanto os presbíteros docentes quanto os presbíteros regentes têm o mesmo poder de voto, têm a mesma autoridade para decidir. É assim o sistema presbiteriano. Então, eles juntamente, os presbíteros juntamente com o pastor, formam o conselho da igreja. Os presbíteros são eleitos pelos membros das igrejas, por um mandato de 5 anos que pode ser renovado várias vezes, se for o caso. Mas então, os presbíteros passam a ser os representantes desses membros, não daqueles que votaram nele, mas dos membros da igreja, os que votaram e os que não votaram. Tá? Então, na história da Igreja Presbiteriana no Brasil, quando ela é incipiente no Brasil, nós observamos que algumas igrejas foram organizadas sem a presença de presbíteros. Posso citar as 3 primeiras igrejas, Rio de Janeiro, São Paulo e também Brotas, por volta do ano de 1862 e 65. Também, por ocasião do primeiro presbitério, o presbitério do Rio de Janeiro, foi formado sem a presença de presbítero. No entanto, 7 anos depois, quando houve a organização de um outro presbitério, o presbitério de São Paulo, isso em 1872, a gente já observa a presença de presbíteros. E por ocasião da formação do primeiro sínodo do Brasil, 1888, foi adotado o livro de ordem. E esse livro de ordem, que hoje corresponderia à nossa Constituição, a presença do presbítero passou a ser obrigatória nas reuniões dos concílios, de modo que tem de ter presbítero para que um presbitério, um sínodo ou mesmo Supremo Concílio funcione. E não funciona só com os pastores, tem de funcionar também com a presença dos presbíteros. Portanto, esse é o que reza a nossa Constituição desde a elaboração do livro de ordem até a nossa Constituição presente. Agora, o Novo Testamento apresenta as qualificações que devem possuir o presbítero. E essas qualificações nós selecionamos em 2 qualidades. As qualificações espirituais e as qualificações morais, sendo as espirituais que seja um homem irrepreensível, piedoso e apegado à palavra de Deus. Quanto às qualificações morais, vemos que ele tem de ser esposo de uma só mulher, modesto, honesto, hospitaleiro, cordato, não dado a bebidas alcoólicas, não avarento, não cobiçoso, não arrogante, porém não violento, inimigo de contendas, amigo do bem, que tenha bom testemunho de fora e que governe bem a sua própria casa, tendo e não tendo filhos criados de um modo dissoluto. Lembrando, essas qualificações não pertencem apenas aos presbíteros regentes, mas também aos pastores, que são presbíteros docentes. Eis então a responsabilidade dos membros da igreja, quando tem a oportunidade de, numa assembleia, votarem para a escolha de presbíteros. Não devem observar as qualidades ou outras qualidades que sejam de sua preferência, em detrimento das qualificações que a própria palavra de Deus aponta. Tá? Essas qualificações que são de seu interesse ou de seu gosto, elas devem estarem submetidas, primeiramente, às prioridades, que são as qualificações que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina. Tá? Então, por favor, lembre-se disso. Essas qualificações podem ser até muito boas, mas elas não são as qualificações exigidas pela Bíblia. Eis aí, então, a responsabilidade de, quando
em assembleia, os membros estiverem reunidos para escolher os seus representantes, os presbíteros, que junto com o pastor cuidará do rebanho da igreja de Deus. Assembleias que procedem sem esses critérios que eu estou mencionando e usa outros critérios pessoais, humanos, como, por exemplo, votar nele porque é bonito, votar nele porque é elegante, votar nele porque é rico, votar nele porque é empresário, votar nele porque ele é simpático, votar nele porque ele é culto, votar porque ele é meu chegado. Essas qualificações podem até existir, não é pecado ser bonito, elegante, rico, simpático, culto ou coisa semelhante, absolutamente, mas não são as qualidades que a Bíblia destaca. Essas, portanto, são subalternas às primeiras qualidades que a Bíblia ensina, tá bom? Ok, então vamos adiante. Essas qualidades podem existir, mas não a ponto de superar as qualidades bíblicas, porque se isso ocorrer, meus amados irmãos, todos da igreja terão de amargar o de ter o governo que merecem. Finalmente, irmãos, esse assunto é sério demais para que você pense em deixar essa decisão na mão dos outros membros. Não, você deve participar. Você não pode se omitir. Omitir é pecado, é um dever dos membros participarem das assembleias e escolher os seus oficiais. Portanto, na época certa, que será no próximo mês, vocês não esqueçam e não façam pouco caso da sua presença e do seu voto, muito menos. Tá bom? Não fique na omissão. Pecado de omissão é pecado, não é? E depois, é medonho para que as pessoas que se omitem, depois ficam criticando aqueles que votaram. É fácil, não? Não tomar a decisão, não participar, mas ficar criticando os outros que fizeram. Tá bom, não façam assim, meus irmãos. Não temos e não tem a igreja o ideal de presbítero, de pastores, não tem, de diáconos, não tem. O ideal, sim, mas nós devemos, com oração e de preferência também com jejum, buscar a vontade de Deus, a orientação de Deus e fazer a escolha da melhor forma possível. Busquemos os que mais se aproximam do padrão bíblico indicado. Assim, na próxima semana, continuaremos essa palestra, tá bom? Abordando outros aspectos que hoje não deu tempo para isso. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós, irmãos, abençoe a igreja, para que homens sérios e homens comprometidos com Deus e com a sua palavra estejam na liderança. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz.